Olá, amigos investidores, bem-vindo ao canal Legionário Investidor. Hoje a gente vai falar aqui sobre os resultados do primeiro trimestre dos bancos brasileiros, dos maiores bancos brasileiros que têm ações negociadas na Bolsa de Valores, ou seja, o Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú e o Santander. A seguinte dúvida surge no início de 2022. Será que os grandes bancos têm conseguido aumentar suas receitas e seu lucro em relação ao primeiro trimestre de 2021? Será que foi deixado para trás todo aquele peso referente à Covid-19 que impactou o resultado dos bancos, tanto no ano de 2020 quanto um pouquinho no ano de 2021? Então a gente já começa o vídeo analisando os resultados dos grandes bancos. Sou Carino Gomes, investidor há mais de 10 anos, iniciando sempre aqui pelo Banco do Brasil. A carteira de crédito do Banco do Brasil atingiu a marca de 883,5 bilhões. Parece ser um crescimento pequeno em relação a dezembro de 2021, mas se a gente comparar ano a ano, ou seja, em relação a março de 21, houve um aumento de 16,4%. É importante notar aqui que a carteira de crédito do banco é bem diversificada, com 3 principais linhas: pessoa jurídica, pessoa física e agronegócio. A participação do agronegócio tem aumentado a cada dia aqui nessa comparação anual. A receita de prestação de serviço houve um aumento de 9,4% ano a ano. Essa receita de serviço é importante a gente notar aqui. Verifica-se que houve uma diminuição das receitas provenientes da cobrança de mensalidade ou taxa de administração de conta corrente, uma diminuição de 8,8%. Mas o que foi compensado aqui com a administração de fundos, com seguros previdência e capitalização, consórcio e operações de crédito e garantias. As despesas gerais e administrativas houve um aumento de 6%. A gente observa que as despesas totais aqui, tanto administrativas quanto com pessoal, resultou em 7,7 bilhões no primeiro trimestre de 2021. Houve um aumento aqui para 8,5 bilhões e agora no último trimestre de 21, já em 2022, 8,2. Importante notar é que, apesar da receita, da despesa ter aumentado, a receita aumentou muito mais, ou seja, a eficiência do banco melhorou. O índice de eficiência saiu de 36,9% para 34,7%. A principal linha aqui de despesa do banco, uma das principais, é o crédito para liquidação duvidosa, provisão para crédito de liquidação duvidosa. Quer dizer, esse controle do Banco do Brasil tem sido eficiente. Como a gente viu, a carteira de crédito aumentou mais de 16%, mas a provisão aumentou 9,3%. Ou seja, o banco está repassando mais dinheiro, está tendo mais inadimplência, só que a inadimplência está bem abaixo da quantidade de dinheiro repassado para os credores. A gente observa aqui também que houve uma diminuição do provisionamento em relação ao quarto trimestre de 2021. Mas em relação ao primeiro trimestre de 2021, houve um aumento. Agora a gente vai observar aqui o resultado final. O resultado final de tudo isso, do aumento da receita, do aumento da despesa, mas principalmente do aumento acentuado de repasse de recursos para credores
o controle das despesas com provisão financeira fez com que o banco tivesse um resultado, antes do resultado sobre o lucro, de 9,5 bilhões. Isso é um aumento de 34%. O lucro líquido ajustado, que eu acho mais fundamental analisar, houve um aumento de 34,6%. O lucro líquido houve um aumento de 57%. Por que houve esse aumento de 57%? Porque tanto no quarto trimestre aqui, quanto no primeiro trimestre de 2021, houve itens extraordinários muito relevantes. A gente observa que aqui no primeiro trimestre de 2022, esses itens extraordinários foi positivo, mas em um valor muito irrisório. Então é isso, pessoal. Aqui em relação ao Banco do Brasil, tem demonstrado uma eficiência muito boa, tem aumentado a receita, aumentado as despesas, mas num ritmo menor. Isso resulta no quê? Num lucro líquido maior. Então a gente vai analisar agora o Bradesco. Aqui o Bradesco, aqui no Bradesco houve um aumento aqui da carteira de crédito de 18,3%, chegando ao total de 834 bilhões,4. Em relação em relação ao primeiro trimestre de 2021. Em relação ao último trimestre, o aumento foi de 2,7%. É importante que observar que o Bradesco ele tem uma grande participação aqui de grandes empresas e pequenas empresas no resultado. As pessoas físicas aqui equivale uns 30, 40% da carteira total. Então, observando, a gente vai olhar agora a receita de serviço. A receita de prestação de serviço do banco houve um aumento de 6,7% em relação ao primeiro trimestre de 2021. É importante analisar aqui que a parte de conta corrente, o banco conseguiu aumentar apenas uma pequena fração, mas houve uma diminuição em relação ao quarto trimestre de 2021. Como observado no Banco do Brasil, o Banco Bradesco também tem apresentado dificuldade de fazer esse tipo de cobrança. Por quê? Com o advento de bancos digitais, a aceitação do cliente por pagamento ou por aumento do valor de cobrança de manutenção de conta pressiona o banco a dar desconto ou fazer programas de incentivo no qual ele para determinados públicos cobram uma tarifa irrisória ou ou entregam uma gratuidade. Mas o banco aumentou aqui na receita de cartão, houve uma pequena diminuição aqui na administração de fundos, um aumento acentuado nas operações de crédito. Em relação aqui ao consórcio, houve um aumento de 10%. Ou seja, o banco está conseguindo outros tipos de receita que não do proveniente somente da conta corrente. Agora a gente vai para as despesas. Aqui a despesa com a provisão de débitos duvidosos. Cada banco muda o nome, mas assim, é provisão para clientes com dificuldade de pagar os créditos concedidos pelo banco. Houve aqui um aumento considerável em relação ao primeiro trimestre de 2021 e um aumento considerável também em relação ao quarto trimestre de 2021, totalizando a provisão de 4,8 bilhões. Mas o banco aqui deixa claro que é a média de 2% da carteira. Ou seja, apesar de haver esse aumento, a carteira também aumentou. Ou seja, a inadimplência está se mantendo no mesmo nível.
As despesas operacionais do banco, aqui com o pessoal, houve um aumento de 8,5%. O total de despesas totais do banco totalizou 11,7%, ou seja, 4,4% de aumento em relação ao primeiro trimestre de 2021 e uma diminuição de 9,1% em relação ao último trimestre do ano passado. O que percebemos é que os bancos, apesar da inflação, têm conseguido segurar um pouco as suas despesas. Isso significa o quê? Maior eficiência operacional.